Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo, muita alegria aqui, trazendo uma reflexão para esse momento para o Centro Espírita de Olindo Alves. Agradeço a todos os irmãos por estarmos aqui e peço hoje a luz dos nossos amigos espirituais para que nos ajudem nesse bate-papo de hoje. Esse bate-papo de hoje que vem falar no capítulo 16, capítulo onde não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 10, que é a desigualdade das riquezas. A desigualdade da riqueza sempre fica uma dúvida, né? Porque existem pessoas ricas e pessoas pobres. E essa análise vem no Evangelho falar um pouco para a gente assim, olha, se todo mundo fosse rico, todo mundo iria se acomodar. Tá rico, tá bem, se acomoda, e aí, e a lei do progresso, como fica? Aí a bondade divina vem e mostra da importância de nós termos consciência de que a riqueza não dá para ser analisada somente para uma encarnação. Todos nós tivemos a oportunidade e vamos ter outras oportunidades de hora passar com uma riqueza, uma hora com uma pobreza, e tirar esses ensinamentos. Quando a gente pensa na pobreza, qual o maior ensinamento que nós podemos ter? Seria, eles vêm nos orientar, que é a paciência e a resignação. A paciência em saber viver com aquilo que nos é dado, com aquilo que nos é concedido, com aquilo que nós vamos buscar para a nossa vida, mas é concedido naquele limite. E a resignação de coisas que podemos querer fazer. E vamos deixar de fazer sem reclamar. Sem reclamar. Essa é a grande sacada. E hoje nós estamos passando no momento que falta alguma coisa, nós reclamamos. E quando nós vamos reclamar daquilo que falta, deixamos de acompanhar, de agradecer aquilo que temos e que recebemos. Não importa a quantidade, mas agradecer o que se recebe. Isso é importante demais. Olhar e agradecer. Deixar de reclamar. Ok, mas e aqueles que têm uma grande riqueza? É uma grande prova para eles. Uma grande prova. Uma prova de caridade e abnegação. Uma prova de saber o valor que você dá para aquilo que você tem e você pode, de uma maneira, através de trabalho, dividir com os outros. A riqueza é ruim? Não, não é. Desde que você saiba o que fazer com ela. Desde que você dê o valor somente que ela tem. Não exagere. E essa é a grande prova para a gente. Eu ouvi uma situação que eu achei muito interessante, nós pensamos, né? Às vezes nós temos o dinheiro e queremos comprar alguma coisa. Aí eu quero comprar. Eu penso, a primeira coisa é isso, eu quero comprar. Eu preciso comprar. Eu vou utilizar.
Eu achei muito interessante, é uma análise de fazer a todo tempo, e às vezes nós temos um dinheiro sobrando e já queremos fazer isso. Então vamos passar por essas perguntas. Eu só quero comprar. Eu preciso? E eu vou utilizar? É muito interessante quando nós passamos a entender esses três questionamentos. E a riqueza vem como uma prova de caridade. Caridade em você poder dividir com os outros. É somente dividir fazendo doação? Não. É dividir você fazendo o trabalho, você dando empregos. É você não abandonar o seu eu interior. Não abandonar aquela essência que você tem. Podendo ajudar o próximo com momentos de atenção. Porque às vezes na correria dessa fortuna que se acumula, a primeira justificativa que temos é que nós precisamos correr atrás de um valor maior, e essa semana lendo no livro, até trouxe do livro Renovando Atitudes, ele fala justamente disso, que os ricos trabalham para acumular cada vez mais, porque se diz que é necessário para assegurar a manutenção dos bens amontoados. Muito que bem. É uma insatisfação esse ganho constante. E esquece que o tempo que ele corre atrás de cada vez ganhar mais, ele deixa sua essência de ajudar o próximo. A sua essência de dar um tempo ao próximo. Ele começa a dar o valor para o ter e não para o ser. O ser é algo que está dentro da gente. E o ter é temporário. O ser nós levamos nessa encarnação, trouxemos de outras e vamos para as próximas. Se Deus quiser, melhorando. E se nós quisermos, melhorando. O ter é esse temporário. Está aqui, nessa encarnação. Somente nessa. Então a importância de nós olharmos a nossa essência, de nós estarmos sempre atentos. O que eu estou fazendo com a minha vida se eu tenho uma riqueza? E uma riqueza, nós não estamos falando de fortunas, não. Aquilo que temos a mais do que precisamos para viver. Não precisa ser muita coisa, não. É muito importante olharmos isso, que às vezes nós colocamos como fortuna algo astronômico, valores astronômicos. E é aquilo que nós ganhamos acima do que precisamos para viver. Essa fortuna é um meio de provar a nossa moral. É um poderoso meio de ação ao progresso, né? Então, quando ele diz de provar a nossa moral, perdão, aquilo que nós fazemos e como queremos multiplicar isso. E o multiplicar sem pisar no próximo. E quando foi solicitado esse bate-papo sobre desigualdade de riquezas, foi pedido a pergunta 815 para nós fazermos uma análise no Livro dos Espíritos, né? No livro 3, onde se fala da lei da igualdade.
Só que eu gostaria de trabalhar um pouquinho antes, com a pergunta 814 antes. Que ela diz o seguinte: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E os espíritos nos respondem, né? Para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Então, quando vem perguntar por que concedeu, é para todo mundo aprender. É para todo mundo passar por uma situação dessa e aprender com isso. Então, quando nós estamos passando num momento, que é um momento um pouco mais difícil, mais tenso, onde nos falta o capital, é hora de parar e analisar o que serve isto para a minha evolução, para o meu progresso. E aí ele nos lembram frequentemente isso. Os espíritos que escolheram. Então é muito interessante falar assim, ó, vocês escolheram passar por isso. Então, absorve e traga como aprendizado. Viva o momento que você está da melhor maneira possível. Na pergunta 815, ele já vem perguntar: e qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Os espíritos nos respondem: ambas são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. Nós já comentamos sobre essa reclamação. E quando começamos a fazer nossas queixas, nós levamos isso à providência divina. E esquecemos de analisar que a providência divina, bondosa, justa e misericordiosa, nos dá todas as ferramentas para o nosso caminho de evolução. Dentro de nós, sabemos viver com a miséria. Sabemos viver com a miséria. Então vamos aproveitar e entender como viver da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E quando nós falamos na riqueza, ele vem falar, leva a todos aos excessos. É muito legal pensar na palavra dos excessos. O que nós fazemos com excessos? Na nossa vida hoje, na vida que nós temos, com o padrão que temos, podendo ser miséria ou riqueza, o que nós fazemos com excesso? Como nós usamos esse excesso? E esse excesso, ele está avisando assim, olha, aquilo que você faz acima do que você precisa é um excesso. O que você precisa ter é um equilíbrio. Equilíbrio. O excesso é tudo aquilo que nos tira do eixo, nos tira daquela zona de equilíbrio que nós temos. O excesso vem com o exagero. E será que precisamos de tudo isso? É essa a reflexão que ele deixa. Aquilo que eu tenho acima do que eu preciso, será que eu utilizo com um excesso? Ou será que eu quero deixar aqui acumular, acumular, acumular? E
colocar numa gavetinha do caixão? Nós não vamos levar nada. O que nós temos, nós não levamos. O que nós somos é o que levamos. O que nós adquirimos nessa vida, nós vamos levar. O que adquirimos nessa vida moral, que está dentro de cada um de nós. E não aquilo que a gente adquire financeiramente, materialmente. Não levamos mais nada. Nós só vamos levar aquilo que somos. E é isso que nós levamos que somos fará a diferença nas outras encarnações. E para completar nesse trecho da Lei da Igualdade, ele vem perguntar assim, Kardec pergunta aos espíritos, se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E a resposta vem, é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. É muito pesado ouvir isso, né? E tem que ser. Tem que ser para mexer com a gente, tirar a gente da zona de conforto, de uma reflexão disso. Espera aí, teoricamente é mais fácil, por que eu não utilizo isso? Porque eu quero utilizar o meu trabalho para acumular essa riqueza, para multiplicar. Se tornar egoísta e ainda falar que eu tenho orgulho de tudo que eu consigo com o meu trabalho. E sabemos que o egoísmo e o orgulho são duas situações que nos levam para uma zona de desconforto. Lembrando que quem tem a fortuna, ele tem constantemente uma insatisfação com o que tem. Essa insatisfação faz você buscar cada vez o material mais e cada vez menos o moral. Poxa vida, então não pode ser rico? Pode. Pode desde que você olhe para dentro de você e fale a utilização dessa riqueza será para o meu crescimento moral. Conhecemos N casos que nós olhamos e falamos assim, poxa vida, a pessoa é milionária e olha o trabalho que ele faz. Olha como é importante isso. Então vamos trazer para a gente. Temos um valor um pouco acima do que eu preciso para viver. Ou, mesmo que seja justo, o que eu faço com o meu tempo na hora que eu estou sem fazer nada? Vamos trabalhar para multiplicar uma outra riqueza, a riqueza moral que eu vou levar para outras encarnações. É muito importante nós olharmos e não pararmos de trabalhar para a riqueza moral. De maneira alguma devemos parar. Devemos sim, cada vez mais, ir buscar o crescimento moral. Nas casas espíritas, nas casas de fé, de qualquer religião, quantos trabalhos existem para ajudar o próximo? Alguns, você precisa desembolsar um valor financeiro. Faça de coração aberto.
Outros não precisam, você precisa doar o seu tempo. Nos dois casos, já prova que passamos de caridade. Vamos pensar, vamos levar o nosso pensamento para essas situações. Vamos refletir. Será que nós estamos utilizando o nosso trabalho para o crescimento da nossa riqueza moral? Ou será que nós vamos ficar reclamando dessa diferença, da desigualdade de riquezas materiais? E vamos lembrar sempre que existe a desigualdade de riquezas morais. Existe. Porque cada um está no seu tempo. Cada um teve um aprendizado, cada um passou uma encarnação de uma determinada maneira. Alguns aproveitaram mais, outros não. E tudo está certo. Tudo está certo. Porque todos estão no seu tempo certo. Todos. Então, quando olharmos para alguém, primeira coisa, evitar julgar e condenar. Pedir para evitar julgar é difícil, porque nós somos seres humanos e que estamos numa escola, num aprendizado, e que o julgamento vem naturalmente para a gente. Então, se vem o julgamento, legal. Não vamos condenar, não. Vamos fazer melhorar um pouquinho. Julgou, tudo bem, não vai condenar. E, se possível, que esse pensamento de julgamento só fique com você. Não passe para o outro. E assim, nós vamos encerrando hoje esse bate-papo sobre esse tema que nos dá alegria cada vez que nós paramos para estudar, para analisar, para ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e dividir com cada um esta mensagem que nos foi apresentada. Eu agradeço muito a todos vocês, desejo a todos um dia maravilhoso e que todos tenham em seus lares a paz e o amor do Mestre Jesus. Muito obrigado a todos.